Bom, vamos lá, senhoras e senhores, espero que todos estejam bem, alunos e alunas, né, nesse período nosso aí de isolamento, de recolhimento, mas vamos dar continuidade às nossas aulas dessa disciplina que é Projeto de Vida e que a gente vem desenvolvendo o conteúdo de raciocínio lógico. Quero lembrar a todos que a gente já adiantou bastante em diversas, né, essa disciplina da Santa. Eu estou desenvolvendo ela em 3 turmas, e todas elas, na verdade, a gente conseguiu, de um certo ponto de vista, avançar bastante enquanto a gente estava nas aulas presenciais, mas vamos continuar aí tentando passar através, né, dessas aulas, né, virtuais agora para vocês a continuidade desse conteúdo. Eu vou retomar um pouco, só vou falar um pouquinho aqui, tá, do que a gente trabalhou nas outras aulas, porque tem muita gente que às vezes não estava ali muito atento ou faltou em algumas aulas, e esse é um conteúdo que é difícil de começar da onde a gente parou em diante, porque às vezes a gente pode perder o fio condutor, ok? Então estou fazendo questão de gravar novamente esse início das nossas aulas. Eu vou tentar passar bem rápido, tá, uma revisão sobre isso. Quem tiver o caderno em mãos e acompanhando o que eu falar aqui com o conteúdo que foi, né, passado em sala de aula, na lousa, e o que está transcrito no caderno, já vai poder entender um pouquinho melhor, ok? Retomando as nossas primeiras aulas, lembrem que a gente, quando fala em lógica, ok? O que a lógica está tratando essencialmente? De 2 questões básicas que vocês não podem esquecer de forma alguma. A primeira delas é que a lógica, na verdade, trabalha com a maneira, ela descreve a maneira como o pensamento humano opera, ok? E o pensamento humano opera de 2 maneiras. Nós falamos isso em sala de aula. De que maneira que o pensamento humano opera? Logicamente falando, em termos lógicos, é claro, que ele opera de outras maneiras, mas em termos lógicos, tá, ele opera de 2 maneiras. Ele opera através, né, de uma maneira formal e de uma maneira conteudística, ou seja, através de conteúdos. Então, o pensamento humano ele opera através de uma maneira formalística, ou seja, através de formalidade, e a outra maneira é a maneira conteudística, através de conteúdo, ok? O que significa esse tipo de coisa? A gente passou na última aula, né, nas últimas aulas para vocês, desde as primeiras aulas, a questão da convenção de sinais. Vocês se lembram disso aí? Eu usei o exemplo, né, se eu não me engano, da Noruega, né, onde se você balança a cabeça de cima para baixo, você está falando não. Se você balança a cabeça da direita para a esquerda, você está falando sim. Ou seja, é o contrário do que a gente entende no Brasil. Falei a respeito daquela questão, né, das mãos de tráfego que a gente tem na Inglaterra, Japão, Austrália, entre alguns outros países, mas esses 3 são mais famosos, né, o que é chamado inclusive de mão inglesa, né, que eles, na verdade, tanto nas estradas, né, quanto no volante, o volante está posicionado no lado direito do veículo, né, enquanto que no Brasil é posicionado do lado esquerdo, e as mãos lá, se você está numa determinada rodovia ou rua, né, a mão de ida é a do lado esquerdo e a de retorno é do lado direito. No Brasil isso é o contrário. Basta sair em qualquer rua, aí, avenida, e dar uma olhada, vocês vão perceber isso daí, ok? Então, o que significa isso? Essa convenção de sinais, ou seja, determinados sinais significam algumas coisas em alguns países, em outros significam outra coisa. Então, a gente não pode, na verdade... Por que a gente começa trabalhando lógica usando esses 2 exemplos, ok, da convenção de sinais? É que, na verdade, quando a gente trabalha com lógica, a gente tem que abandonar esse tipo, né, de consideração que a gente tem, esse tipo de cultura, esse tipo de formação que a gente tem com relação a esse tipo de sinais. Então, em lógica, a gente vai ter que abandonar essas questões que a gente conhece, muitas coisas, inclusive, que para nós são muito comuns, que são muito convencionais.
Vocês devem se lembrar do exemplo que eu citei para vocês lá, né? Dentro da lógica argumentativa, coloquei uma proposição para vocês, ou a Arlinda é professora, ou a Arlinda é economista, né? E pedi para vocês fazerem a negação dessa frase. E todo mundo que vai fazer a negação dessa frase usa o não. E aí está errado, né? Porque, na verdade, não é o não que faz essa frase ser negativa. Ou a Arlinda não é professora, ou a Arlinda não é economista. Todo mundo leva, geralmente, para esse tipo de coisa. Por quê? Porque você tem isso como convenção. A ideia de que a palavra não, esse termo não, ele serve como, né, negação. Ele serve como negação. Mas dentro, claro que quando você fala não, você está negando alguma coisa. Mas dentro de uma análise lógica, ok? De uma proposição, de uma frase, o que quer que seja, no caso uma proposição, porque é uma frase que pode ser julgada como verdadeira, a gente falou a respeito disso também. Muitas vezes a palavra ou o termo não quer dizer uma negação, ok? Então essas convenções que nós temos, a gente precisa deixar isso um pouco de lado quando vai trabalhar com lógica para poder entender um pouco melhor. No começo sempre parece confuso, aquilo que eu sempre digo para vocês, mas com o tempo vocês vão pegando, né, isso um pouco melhor. E só fechando esse começo, quando eu disse para vocês que, na verdade, a gente tem duas maneiras de entender a lógica. A primeira é que ela, na verdade, ela descreve a maneira como o pensamento opera através de formalismo, ou seja, de sinais, né? Ou através de conteúdo, ou seja, através de palavras, essas questões, é isso que descreve o pensamento humano, ok? O pensamento humano, ou ele é dito, né, através, ou ele pode ser descrito através de sinais, ou ele pode ser descrito através, né, de palavras, que não deixam de ser sinais também, mas através de palavras ou sinais. Lembram sempre aquele exemplo que eu uso com vocês, da cadeira é azul, ok? Quando eu pego uma cadeira, aponto para uma cadeira e digo, a cadeira é azul, né? O que eu estou dizendo, basicamente, a cadeira é azul, isso é um conteúdo. Olha as palavras que eu estou usando. A cadeira, que é o sujeito, eu estou usando um verbo, estou usando um predicado, azul, né? Essa frase inteira, que é uma proposição, porque eu posso julgá-la verdadeira ou falsa, ok? Essa frase, essa proposição, ou essa frase nesse caso, entendeu? Ela está usando o quê? Palavras. Então ela é uma forma de descrever o que eu estou pensando, o pensamento humano, quando eu aponto, né, para uma cadeira. Isso é uma forma de descrição, ok? Através de palavras. Então ela é uma forma conteudística, ok? Mas eu poderia muito bem, através de sinais, como eu já falei muito em sala de aula para vocês, dizer A é B. Tudo bem, eu estou falando a respeito da cadeira é azul, aquela velha história, mas quando eu digo A é B, o que eu quero dizer com isso? Ou X é Y, o que eu estou querendo dizer? Alguma coisa é alguma coisa. Não interessa o que, mas alguma coisa é alguma coisa, certo? Então eu posso descrever, tá, o meu pensamento em relação a uma cadeira que é azul de duas maneiras, dizendo a cadeira é azul, que é aquilo que ela é mesmo através, né, de palavras, ou dizendo A é B, ou X é Y, enfim, usando uma série de sinais aí que eu poderia usar, de símbolos e tudo, que está dizendo que uma coisa é alguma coisa, que tal qualidade pertence a tal coisa, que tal sujeito tem um predicado. Não interessa qual é o conteúdo, mas isso é a forma de se pensar. Quando eu digo a cadeira é azul, a forma como o meu pensamento tá operando é alguma coisa é de alguma maneira, ou seja, A é B, X é Y, e aí vai. Eu poderia usar, né, uma série de símbolos que eu estava falando para vocês, que eu já disse para vocês em sala de aula. E deixando isso um pouco mais claro, sempre repetindo, qual é a melhor maneira de se entender isso? Porque muitas vezes as pessoas falam, professor, mas não estou entendendo, por que A é B, X é Y? Porque é o seguinte, quando eu digo a cadeira é azul, isso eu estou dizendo na língua portuguesa. Se eu for no Japão e falar para alguém a cadeira é azul, ele não vai entender. Mas se eu escrever no quadro, né, X, usar algum símbolo, uma setinha que representa o Y,
ele vai entender que eu estou dizendo que alguma coisa é alguma coisa. O formalismo, a maneira formal através de símbolos, ela é universal. A maneira do pensamento de escrever alguma coisa através de palavras, ela é particular, depende da língua de cada um, do hábito de cada um, ok? Então isso é uma forma de entender o que é a lógica. No primeiro momento é uma descrição, ok, da maneira como o pensamento opera, e o pensamento opera através dessas duas maneiras, ou formal ou conteudística, ok? A segunda maneira da gente entender, né, o que significa lógica, para que serve a lógica, porque ela, na verdade, ela trabalha com uma análise de veracidade de proposições. Dito de outra maneira, ela pode simplesmente dizer se algo que é dito, se aquilo é verdadeiro ou falso. Qualquer juízo, ou seja, qualquer coisa que é dita, que pode ser falada, qualquer frase, qualquer expressão, enfim, uma vez que é feita uma análise lógica, você tem condições de dizer se aquele dito, aquela frase, enfim, aquela expressão, aquela proposição, seja o que for, aquilo que foi dito, é verdadeiro ou falso. Essa é a segunda função da lógica, ok? Aqui a gente fecha, né, essa primeira parte da aula e eu vou estar explicando para vocês na sequência agora, na segunda parte, ok? Mais algumas coisas, repassando algumas coisas que nós falamos e mais algumas coisas novas também. Até a próxima.